Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 32, verso 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou com ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que lhe tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer, beber, e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que lhe tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, é dura serviço, agora pois deixa-me, para que acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche os olhos para mais uma rápida oração. Senhor, nos auxilia nas nossas fraquezas, Senhor. Carecemos da sua graça, carecemos da sua misericórdia e carecemos do seu grandioso poder. Mostra teu poder aqui essa noite, Senhor. Senhor, só atividades, atrações, cultos e mais cultos. Necessitamos de mudança, transformação, salvação, conversões. Mas isso não vem de nós, não está em mim, não está em ninguém, está em Ti. Se apieda de nós, Senhor. Concede uma visitação gloriosa, quebranta corações, cura, salva, liberta, abençoa, a despeito da nossa indignidade, irreverência, pecados ocultos, coração duro, soberbo e mau. Tem compaixão, Senhor. Que o teu reino avance, o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Antes que eu me esqueça, a gente está recebendo aqui como é que eu chamo? Convidado. A Juliana, direto da Itália, está ali com a sua filha Carolina. Vieram escondidos do marido, que ele não deixava, e sem me avisar. Mas estão nos visitando, vão trabalhar na conferência Old School e já chegaram. Então, se você gosta, ama, estima a Juliana, sua família, ela e a Carolina estão aqui conosco e ficarão até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos então para a palavra de Deus. Sou o único pastor da terra que liga ventilador com ar-condicionado. Só aqui na Aliança você vê isso. Presta atenção aqui nesse texto. Esse texto aqui é muito revelador. Eu vou usar o Antigo Testamento para falar de coisas que são reveladas com maior clareza no Novo Testamento. E por que o Velho? O Velho são sombras, tipos, arquétipos daquilo que iria se consumar, se materializar no Novo, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então tudo que temos no Velho são menções, modelos, figuras, símbolos do que ia se consumar
no Novo Testamento. O Novo Testamento fala com clareza da volta de Jesus. No Novo Testamento você tem a volta de Jesus expressa de forma patente. No Antigo Testamento, a volta de Jesus está latente, está oculta, mas que com estudo simples você pode ver claramente. E é isso que nós vamos ver à luz de Êxodo 32. E o tema da minha mensagem é a demora do Senhor em voltar. A demora do Senhor Jesus em voltar. Preste muita atenção, que nós vamos ter ricos ensinamentos. E as semelhanças do que está acontecendo aqui com Moisés, o texto aqui, o pano de fundo é que Moisés tinha libertado o povo agora está de frente do Monte Sinai, os israelitas, e Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas Moisés se demora um pouco. Enquanto Moisés se demora, o povo que está lá embaixo começa a se apostatar. E é isso que nós vamos ver. E as semelhanças são muito enormes. Quando o povo estava escravo no Egito, havia uma promessa que viria um libertador, tirá-los do Egito. Nasce Moisés a fim de libertá-los. Também havia uma promessa, que haveria um Messias, um menino, um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Jesus também nasce a fim de tirar o povo também da escravidão. Passado o crescimento, Moisés vai e fica 40 dias no Monte Sinai, e ele não come nem bebe, ele jejua por 40 dias. O Senhor Jesus também, antes de ir ao seu povo, vai ao deserto, e fica 40 dias também jejuando. Lá no Monte Sinai, Deus concede poderes a Moisés, a fim de libertar o povo do Egito. O Senhor também, Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor também unge a Jesus, para que Ele liberte o seu povo também da escravidão. Moisés manifesta esse poder contra Faraó, fazendo a serpente virar cajado, e as pragas também do Egito, a fim de libertar o povo. 1 João 3,9 também diz isso: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras, o poder do diabo. A última praga é o anjo da morte indo sobre o povo para matar os primogênitos, mas Deus ordena que Moisés mate um cordeiro e com sangue venha aspergir nos umbrais das casas dos filhos de Israel, e o anjo então os poupa, passa por cima e os livra. Jesus também, sendo Ele mesmo o próprio cordeiro, com o seu sangue, Ele é a propiciação pelos pecados. O povo sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho, ele se fende em dois, e o povo passa. Assim, aqueles que Cristo liberta também passa pelas águas do batismo. E depois de Cristo ter salvado, erguido um povo, Cristo sobe aos céus. Ele morre, ressuscita e sobe aos céus. E Ele deixa aqui a sua igreja dizendo: um dia, da mesma forma que me viste subir, eu voltarei novamente. A mesma coisa faz Moisés, sobe ao monte e também promete que voltaria de lá. Mas enquanto Moisés sobe aos céus, sobe ao monte, enquanto Jesus subiu aos céus e ainda não retornou, este tempo da sua subida até a sua volta, acontece algumas coisas.
No momento que Moisés sobe, promete voltar, mas se demora a voltar, entre a sua subida e a sua vinda, acontecem coisas com o povo de Israel. E é sobre essas coisas, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a sua suposta demora em voltar, é que nós vamos tratar essa noite. Acontece algo enquanto Jesus não volta com o seu povo. E quanto mais tempo ele tarda em voltar, mais fatos ocorrem entre o povo de Deus. E é estes fatos da demora da volta de Cristo que nós vamos ver essa noite. Verso 1, veja só. Mas vendo, tradução original é, mas percebendo o povo que Moisés tardara a descer do monte, veja só, Moisés sobe, e o povo percebeu que ele estava demorando retornar. Conforme o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, o fim dos tempos vai se aproximando, e com ele, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento. E enquanto esse tempo não acontece, um fenômeno entre o povo ocorre. Veja só, vendo, mais uma vez verso 1, vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. O que ocorre? Enquanto Moisés demorou, essas pessoas foram pouco a pouco se esquecendo do Deus que as tirou do Egito, das leis que esse Deus deu a elas. E começa a pedir para Arão erguer um outro Deus. O que está acontecendo aqui no arraial é apostasia. O povo de Israel, por causa da demora em Moisés descer, começa a se apostatar. Isto é um sinal do fim. Jesus foi e deixou uma igreja definida, remida. Mas conforme o tempo vai passando, essa igreja, esse número de cristãos, começa a se apostatar. O tempo da demora, ele serve para revelar os verdadeiros e os falsos cristãos. O próprio Paulo vê isso como um sinal do fim. Não será assim, não será assim o quê? O fim não acontecerá antes que venha a apostasia. Jesus subiu aos céus 2000 anos atrás, e ele ainda não voltou. Enquanto passa esse tempo, começa a acontecer fenômenos entre o povo de Deus, e um desses é a apostasia. Eles disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Sabe o que é isso? Faça-nos deuses que nos conduzam. Queremos deuses que nos dirijam, que nos ordenem, que nos comandem. O povo começou a apostatar. Assim está a apostasia, não é fechar igrejas. Apostasia fechou tudo quanto é igreja, cresceu o ateísmo. Apostasia é o aumento das heresias, do engano, dos novos deuses, das novas religiões. Irmãos, isso está acontecendo. Quantos não começaram conosco na fé?
na sã doutrina, na igreja histórica e verdadeira. E Jesus, por tardar em voltar, as pessoas começam a se incluir em outros segmentos. Queremos outras igrejas, outros deuses, outras doutrinas, outras teologias. E aquele irmão saudável na fé, que você conhecia, hoje se tornou um apóstata. Porque olha lá, o que eles dizem? Verso 1 ainda. Deuses que vão diante de nós. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Quanto a este Moisés, Moisés foi caindo no esquecimento, a ponto de eles tratar ele dessa forma. Este Moisés, sabemos o que sucedeu desse homem, não há notícias desse homem, ele foi caindo no esquecimento. Jesus e a sã doutrina, caindo no esquecimento, deixado de lado, sendo substituído por outra forma de crer, outra forma de culto, outra religião, outra teologia. Eles vão deixando Cristo e a sua palavra, e o que eles colocam no lugar de Cristo e sua palavra? Verso 2. Olha só. Então eles falam no 1, faze-nos deuses. E no 2, disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. No lugar, e o verso 4, este recebendo sua mão, trabalhou com ouro de buril e fez dele um bezerro. No lugar de Cristo, ou no lugar de Moisés e da lei, e do Deus que se manifestava através de Moisés e da lei, eles mandam Arão criar um Deus para eles. Um bezerro fundido de ouro. E este toma o lugar de Deus e recebe adoração no lugar de Deus. Eles deixam Deus Yahvé, a lei dele, Moisés, o seu representante, para adorar um bezerro. Como a apostasia se dá? É substituir o Deus verdadeiro, Cristo, para adorar um outro Deus. Que Deus é esse? O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, Moisés e a lei, e darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, adorarão outros deuses. Mas como é que é formado esse Deus? E tendo comichão no ouvido, não suportarão a sã doutrina, Moisés e a lei, mas ajuntarão para si doutores segundo as próprias concupiscências. De que foi feito o bezerro? Das joias e penduricalhos que cada um tinha, formaram um bezerro. A apostasia se dá quando eles criam pastores, igrejas, doutrinas, formam segundo as suas próprias concupiscências. Eles fazem deuses, pastores, igrejas, que pregam o que eles querem ouvir, que ensinam o que eles querem ouvir. Amontoarão para si doutores o bezerro. Como é feito o bezerro? Conforme as joias de ouro, as suas concupiscências. Eu quero uma igreja inclusiva, eu quero uma igreja que fala de milagres e curas, eu quero uma igreja que prega prosperidade financeira, eu quero uma igreja que aprova casamento de pessoas do mesmo sexo, eu quero uma igreja que exclui a doutrina da imortalidade da alma e a condenação eterna no lago de fogo. Eu quero uma igreja que
substitua a palavra pecado por falha, por delito, por tropeço moral. Foi isso. A apostasia se dá desta forma. Enquanto Jesus não volta, apostatarão alguns da fé e deixarão o Deus vivo e verdadeiro, na figura do Sinai, da lei de Moisés, e voltarão-se para as fábulas, para as heresias, os ídolos. Foi o que esse povo fez. Não queremos esse Jesus, não queremos esse Moisés, não queremos essa lei. Façam um bezerro, mas como é que vocês querem que eu faça? Cria-o conforme os nossos desejos, nossos prazeres, nossa concupiscência. Isso é apostasia. E esses doutores fazem o quê? Eles apresentarão para nós nossos deuses. Olha o verso 4. Estes, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, olha o que eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha o que Arão disse. Estes são teus deuses. Esses doutores, esses falsos profetas, se aproveitando da apostasia do povo, da cegueira do povo, farão para eles deuses e dirão, estes são seus deuses. A igreja, a denominação, o apóstolo, a tal doutrina, esses é que livraram vocês, esse é que tiraram vocês do Egito. É um falso evangelho, é um falso Cristo. E é isso que estamos vendo hoje, nesse exato momento, enquanto Jesus não volta. Essas igrejas estão falando em nome de Jesus, quando de Jesus não tem nada. Estão apresentando uma falsa salvação, um falso evangelho. Olha que coisa horrorosa. Estes são os seus deuses. Um bezerro substituiu aquele que fendeu o mar. O povo tinha visto o mar fendido, o pão descer do céu, a coluna de fogo. E agora, cegos e apóstatas estão adorando um bezerro, uma imagem de fundição. Mas por que eles deram prioridade a ela? Porque ela foi feita dos seus penduricalhos, feita das concupiscências. Tome cuidado, você que está aqui, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tome cuidado para você também, não se esquivar da porta estreita. Eu preciso de uma outra igreja, de uma outra doutrina que venha de encontro com a minha satisfação carnal, que se realize os meus caprichos materiais. Porque esse Jesus está demorando demais. E olha só o que mais, eles promovem um culto pagão. Veja o verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. Até aí, olha só, ele edificou um altar ao bezerro de ouro e diz, amanhã é festa do Senhor. E trouxeram holocaustos, incenso e uma celebração. Eles promoveram um culto pagão. Enquanto o Senhor não tarda, a terra ia ser palco de um festival de heresia e de apostasia. Deuses pagãos em um culto pagão seriam adorados. Um culto pagão.
todos os ingredientes, os incrementos de um culto intenso, música, ajuntamento solene, para celebrar um bezerro. É o que tem hoje. Cultos estão acontecendo no mundo inteiro, mas não é o verdadeiro Deus que está sendo adorado, é um culto pagão. E como o culto pagão é marcado? Como o culto moderno é marcado? Veja o verso 6, na parte C. E o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. O divertir aqui o povo se levantou com imoralidade sexual, embriaguez, beber, e divertir é um eufemismo para imoralidade sexual. O culto pagão é marcado pelo secularismo, pelo mundanismo. Haveria uma secularização da fé. E esses crentes estariam em igrejas que não fariam a menor distinção do ímpio e do justo. Cultos regados a pecados sexuais, a uso de drogas, de bebedeira. É o que estamos vendo hoje. A igreja da porta larga. Um culto pagão, que adora um Deus pagão. Como Paulo diz, o Deus deles é o ventre, um Deus feito a partir dos seus caprichos. E o resultado disso, qual que é o resultado? Olha os discípulos que esse culto faz. Olha a qualidade da membresia dessa igreja. Orgia sexual e embriaguez, sensualidade, mundanismo, depravação, perda da vergonha. É o que está acontecendo hoje. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Você vai receber propostas sofisticadas, modernas. Você vai ser tentado a abandonar a sua fé, a sã doutrina. E você pode ficar com comichão no ouvido. Eu não quero saber de justificação pela fé, santificação, carregar minha cruz. Igrejas que celebram o carnaval, que celebram o casamento de pessoas do mesmo sexo, que celebra a legalização do aborto, que celebra a legalização da droga, que diz que sexo entre solteiros, desde que tem amor, não é pecado. Igrejas onde você não precisa ficar inibido por falar palavrões. Não há nenhuma doutrina sobre o uso das vestimentas, não há nada. Isso tudo porque o Senhor tarda. E é isso que estamos vendo hoje. Mas, olha só, olha o verso 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce. Por quê? Porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Agora chegou a hora da volta de Jesus. Porque Deus falou para Moisés assim, agora vai e desce. Porque ele estava esperando o nível da depravação chegar no seu auge. Aquela festa ali de embriaguez, ela estava semelhante a Sodoma e Gomorra. Ali pai estava deitando com filha, filha com pai, irmão com irmã. Ficou uma coisa insuportável. A volta de Jesus é determinada, sabe pelo quê? Por que está tardando? Um dos propósitos da vinda do Senhor é aplicar o seu juízo na terra. Então por que ele não vem agora? Porque existe um princípio para ele aplicar o juízo. Quando os moradores da terra atingirem a medida dos amorreus, o que significa? Quando o pecado do povo atingiu o seu clímax, a ponto de Deus falar, basta, agora vem e julga.
Foi o que aconteceu, eu estava bebendo e adorando bezerro, aí começou a cópula, começou a orgia, começou o negócio, quando ficou insuportável, Deus, agora desce. Quando a apostasia atingiu o ápice, e essa terra esquecer de vez de Jesus, e se entregar ao pecado, é assim, ó, Jesus vai voltar mais ou menos assim, ó. O mundo já está nesse estado terminal de depravação. Mas quando a igreja também entrar nesse ritmo, e não houver mais distinção entre o ímpio e a igreja, quando a igreja estiver fazendo a mesma coisa, então, finalmente, Jesus desce. E nós já estamos chegando perto disso. Quando a iniquidade chegar, com aquele fedor aos narinas de Deus insuportável, então chegou a hora dele julgar. Vai e desce. Por quê? Olha só. Porque esse povo desviou do caminho, que esse povo fizesse sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho, verso 8, que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, adorou e sacrificou, diz, são estes, ó Israel, seu Deus, que te tiraram do Egito. Veja que inversão de valores, veja que apostasia, veja que aberrações. Então o Senhor disse, desce. Quando é que ele desce? E acontecerá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então virá o fim. Então ele desce. O amor vai se esfriar como consequência do multiplicar da iniquidade. O que é o multiplicar da iniquidade? Não vai haver mais lei, não vai haver mais justiça. O certo vai ser chamado de errado, o errado de certo. Deus vai tirar os freios e o homem vai se tornar um animal e uma besta. E vai se multiplicar. E o amor, por conta disso, se esfriará. O amor a Deus, apostasia. E o amor ao próximo. Hoje se tira a vida de uma pessoa por causa de um celular de R$400. A vida humana não vale nada. As pessoas estão se esfriando, porque está se multiplicando a iniquidade. Tem país que está aprovando o aborto com até 6, 7 meses de gestação. Você pode assassinar uma criança no ventre da mãe. E as pessoas saem na rua com cartazes comemorando a morte dos inocentes, sem nenhum peso na consciência. Multiplicar da iniquidade. O amor se esfriando. Pastores celebrando a vitória de um candidato que é pró-aborto, pró-drogas, que é anti-Deus, anticristão, anti-família. Pastores apoiando essas agendas. Isso não é apostasia. Vai, Moisés, desce depressa. Desce, Moisés. Aí como que ele vai vir? Como que ele vai descer em face a tudo que está acontecendo? Como é que Deus vai responder à apostasia? Como ele vai descer em face a tudo isso? Ele vai vir encolerizado. Veja o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo duro de serviço. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. O Senhor descerá com a sua ira. Isso tudo acende a ira de Deus. Ele não verá isso com bons olhos. É impossível que ele veja. Deixa que eu
castigarei. E a ira dele é demonstrada também na pessoa de Moisés. Você vai ver. Mas aí, nesse processo todo de Deus castigar, tem um hiato. Moisés intercede pelo povo. Veja só. Verso de número 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? Verso 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor e da tua ira e arrepende esse mal contra o teu povo. Verso 13. Lembra de Abraão e Isaque e de Israel teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência contra as estrelas do céu. Até aí. Aí que acontece? Moisés, que está sobre o monte, diante da face de Deus, roga a Deus pelo povo. Mas pastor, mas Moisés está fazendo o papel do advogado do diabo. Vai rogar por um povo desse. Que Deus queria consumir toda aquela gente. Por causa dos pecados. Mas se se o Senhor voltasse e consumisse o mundo inteiro hoje, o mundo inteiro inclui os não salvos, sim ou não? Mas o mundo inteiro inclui também os salvos. Aí ia rodar todo mundo. Por que Moisés intercede? Ele diz: Senhor, estes a quem o Senhor está irado é o Israel, nação, é o Israel visível, mas há israelitas verdadeiros dentre eles. Poupa aqueles dentre eles que são fiéis. Assim também o Senhor está irado, mas Cristo intercede por nós, dizendo: Senhor, essa é a igreja visível que apostatou, que se imergiu nas orgias, mas entre eles há os eleitos do Senhor. É a oração de João 17. Não rogo só por estes, mas por todos aqueles que vier a crer no meu nome. Há alguns dentre estes que ainda serão alcançados, não os aniquilo a todos. E o verso 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que ia fazer o povo. Deus usa de misericórdia. Da mesma forma que ele ia punir Sodoma e Gomorra e ia destruir ela, Abraão, um tipo de Cristo, diz: destruiria tu o ímpio com o justo? Não estou entendendo, Abraão. Ló, o justo, está lá. Então vou esperar Ló sair de lá. E aí eu destruo Sodoma e Gomorra. É o que o Senhor vai fazer aqui. Vai arrebatar o povo, a igreja, dentre o Israel nação, igreja visível. Tirar da igreja eleita, ele então destrói essa terra. Veja só. Aí Moisés volta, agora veja a descida de Moisés. Que coisa gloriosa. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um outro, estavam escritas. Essas tábuas eram obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Até aí, meu irmão, o que acontece? Moisés volta. Moisés finalmente desce, mas ele não desce da mesma forma que ele subiu. Ele desce com as tábuas da lei nas suas mãos. Ele volta com a lei. O Senhor voltará com a lei. Ele julgará essas nações com a lei. Veja só. Por quê? Por que Deus está irado? Porque ele voltará com a lei. Veja o verso 19.
e o 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então acendeu-lhe a ira. Ele está irado. Por que ele está irado? Olha só, o final do 19. Acendeu-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrou os pés do monte. Porque houve a quebra. Aqui, veja só, as tábuas da lei se quebram. E por que ele está irado? E por que ele voltou irado? Porque o povo quebrou a lei. Eles estavam quebrando a lei, desobedecendo a lei. Porque o Senhor está irado com esse povo, está irado com essa terra. Porque ela tem quebrado a sua lei, tem desobedecido a sua lei. Ele chegou lá e aquele culto pagão estava sendo promovido. As pessoas estavam sem roupa, numa indecência, embriagado, adorando um outro Deus. A quebra da lei. Isso suscitou a ira dele. E o que ele fez? O julgamento dele sobre essas nações. Verso 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu-lhe de beber aos filhos de Israel. Ele voltará com a lei, voltará irado pela quebra da lei e julgará as nações com a lei. A ideia é assim, ó. Essas pessoas se esqueceram de Cristo. Esse Moisés aí, não soubemos que as pessoas se esqueceram de Cristo, abandonaram Cristo, adoraram outros deuses. Agora com a volta dele, sem Cristo, o que lhes resta é a lei que nenhum homem pode obedecer, a lei que quem viver dela, por ela será julgado, e ele julgará conforme a lei, e punirá todos os transgressores da lei. Por isso ele está irado na figura da quebra das tábuas, porque eles quebraram a lei. Mas agora, ouvindo a intercessão de Moisés, não são todos que serão punidos. Acontece aqui o arrebatamento, verso 25, veja lá. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois o Arão deixava solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada do lado, passar e tornar a passar pelo arraial da porta, e mete cada um seu irmão, seu amigo, cada um seu vizinho. Até aí. O que acontece? Ele voltou e separou o joio do trigo. Aqueles que estiverem do lado de Deus, venham até mim, fiquem do meu lado. E aqueles que ficar, serão mortos à espada. Serão mortos à espada. O Senhor volta. E antes dele punir essa terra, vai acontecer o que está em Mateus 25. E ele virá como pastor e separará as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. E dirá para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e deste comer, tive sede que me deste beber, fora forasteiro e me hospedaste, estive nu e me cobriste, estava prisioneiro e foste me visitar. Entrai no gozo do Pai. E aos da esquerda direi, e os da esquerda direi: apartai de mim, malditos, vá para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, sede não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, fui forasteiro e não me hospedaste. Ele está fazendo isso. O Senhor também, antes de despejar sua ira, que é o que nós estamos estudando no Apocalipse,
vai separar o joio do trigo, os bodes, as ovelhas dos bodes, e vai tomar para a destra deles o seu povo. E vai punir todos aqueles que adoraram o bezerro. E assim, meu irmão, nós temos aqui a figura perfeita da volta de Jesus. Qual que é o tema da minha mensagem? O Senhor tarda em voltar. E veja o que acontece quando esse tempo se estende, se estende e se estende. Se eu pudesse contar quem está aqui hoje, se eu pudesse tirar uma foto, e daqui 5 anos, sentados com os oficiais, e esse aqui está lá, virou muçulmano, esse aqui se entregou para o homossexualismo, e esse aqui virou ateu, odeia, esse aqui está adorando lá em Juazeiro do Norte, tá? E esse aqui. Como é que vai ser daqui 5 anos? Como é que vai ser daqui 10? Como é que vai ser daqui 20? E se o Senhor tardar mais 50? Como estaremos nós? E se as provações começarem a vir? Aquele povo ficou ali no pé do Sinai, e ficou ali, sol quente, água, desconforto, comida, a iminência de um ataque dos egípcios, e aquilo foi pressionando eles a testarem sua fé. Assim vai acontecer conosco. Perseguições, estamos em rumores de perseguições, racionamento, discriminação, boicote, tribulações, pestes naturais, com o fim de testar a nossa fé, de nos pressionar. Enquanto isso, o Senhor tarda. Como nós ficaremos? O Senhor voltou. E Ele espera que encontre aqui pessoas semelhantes a que Moisés intercedeu, vigiando. Eu estava pensando ali quando eu estava orando, é tão bom você subir aqui e olhar e ver crente antigo, aquele ali está aqui há 10 anos, aquele ali está aqui há 12, aquele ali está aqui há 14, o outro ali está 18, o outro ali está 20 anos. Para eles não faz diferença se a gasolina subiu ou desceu, está comendo bife ou arroz, se tem ar-condicionado ou se está no calor, eles estão lá fiéis, se contentam só com Cristo, só Cristo é suficiente. Se prega o pastor principal ou o diácono, não faz diferença. Não faz diferença se tem com tribulação ou sem, se estão doentes ou não. Eles estão lá no pé do monte, fiéis à lei de Deus, esperando ansiosamente a volta do Senhor. Que sejamos assim, meus irmãos. Cuidado com a apostasia. Ela pode pegar qualquer um de nós. Cuidado para você não ser seduzido pela igreja da porta larga, fabricada com as suas concupiscências, e você não chame isso de deuses que te tirou do Egito, e fazendo assim não acenda a ira de Deus que punirá essa terra com a sua justiça. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora. Ore ao Senhor.
Como é que está a sua vida hoje? Você tem sido tentado a abandonar essa doutrina? O Senhor tem tardado para você? Olhe para mim agora, venha cá, vou cortar essa oração. Me veio algo aqui agora. Presta atenção agora, é muito importante. Olha só, era o povo que Moisés deixou quando ele subiu. Escute isso aqui. Outro era o povo quando Moisés desceu. Deus está falando. Uma era a Jane, quando ela se converteu. Mas outra é ela, agora, depois de tantos anos. Era vocês quando vieram de São Paulo, do Maranhão, da Bahia, de Ribeirão Preto, quando viram pela internet, quando saíram lá de Borborema, cheio de alegria, cheio de pureza, cheio de santidade, sem ostentação, sem exigências, só Cristo. Mas agora o tempo foi passando, mas parece que vocês estão diferentes. Vocês não se vestiam assim, vocês não gastavam dinheiro com essas coisas, vocês não usavam o tempo de vocês assim, vocês estão apáticos, vocês estão estranhos, vocês perderam a alegria, vocês perderam o entusiasmo, vocês perderam a paixão por Cristo, vocês estão cansados, vocês estão desanimados, vocês estão sem entusiasmo. As belezas desse mundo estão fascinando vocês, roubando o tempo devocional de vocês, roubando aquela devoção dada só a Cristo. Não façam isso. Você não é mais o mesmo. Você sabe do que eu estou dizendo, você sabe que isso que eu estou falando veio de Deus. Antes que esse culto acabasse, Ele não deixaria de falar isso para vocês. Quando eu deixei vocês, meus queridos, vocês eram o meu Israel, a minha esposa. Vocês estavam no primeiro amor. Agora vocês estão tão mudados. Ele deixou uma noiva branca, com um vestido branco, com um véu, com grinalda. Agora ela está toda manchada de batom. Ela está toda com maquiagens e cílios enormes e unhas enormes, com saltos e cortes na saia, na perna. O que aconteceu com a minha noiva? Parece que ela foi abusada. Parece que ela se prostituiu. E não é mais aquela noiva pura que eu remi, que eu salvei. Isso é palavra do Senhor. Não deixe que o tempo mate a sua fé. Jesus Cristo não mudou, mesmo ontem, hoje e sempre será. Deixe os penduricalhos, jogue isso fora. Deixe esse bezerro que você foi criando aos poucos. E sem perceber, você está substituindo Yahvé por ele. Volta para a simplicidade, igreja. Volta para o teu primeiro amor. Para o vento com esses eletrônicos. Para o vento com essas agendas mundanas.
Pare de celebrar a carne de segunda a segunda. É festa que não acaba mais. É entretenimento, é jogos. Chega! Quem está visitando o quarto de oração? Quem está saindo das ruas para evangelizar os perdidos? Quem está juntando suas economias para dar comida ao faminto, abrigo ao desabrigado? Volte. Porque eu sou, Israel, o teu marido. Teu marido é Deus. Um é o que ele deixou. Outro é o que ele está encontrando agora. Vocês se lembram o que acontecia depois dos cultos, quando vocês se converteram? Little by little, pouco a pouco você está mudando, porque o Senhor tarda. Quando o noivo tarda, o que a noiva faz? O que a noiva demora a chegar no altar? Porque ela está se arrumando, dentes, cabelo, unhas, pele, corpo. Nós deveríamos estar nos adornando para o nosso noivo. Quanto mais ele tarda, mais santidade, mais beleza, mais pureza, mais fogo, mais paixão por ele. Ele está vindo, igreja. Ele não quer voltar e pegar um povo dormindo, cochilando, adorando um falso Deus. Vamos, igreja, erga-se novamente, recupera o teu primeiro amor. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos orar de verdade. Quem sentir liberdade, se ajoelha. Mas busca o Senhor com todo o coração. Busca o Senhor essa noite. Busca o Senhor, igreja. Ore. Só quem é apaixonado por Cristo, só quem não aceita a frieza, quem não tolera a frieza, ore. Só quem está incomodado com o seu estado, ore. Mas ore de verdade. Não se preocupe com a maquiagem, o cabelo ou quem está do seu lado. Ore como se fosse a sua última oração. Ore como se fosse seu último dia. Ore. Ore. Ore, crianças. Se vocês querem ir com Cristo, orem, crianças. Diga: Senhor, se tu voltar, me leva contigo. Me leva, não me deixa aqui, Senhor. Quem precisa de um avivamento pessoal, ore. Fala: Senhor, eu não quero ser esse crente meia tigela, meu Pai. Meu Deus, me dá fogo do céu, Senhor. Peça, irmão, se você está incomodado com esse cristianismo entediante, monótono, ore. Ore. Continua orando e eu vou te dar uma dica para orar. Vou te dar uma dica para estimular.
Suponhamos que ele está igual a Moisés, que ele está descendo agora. Se ele descesse nessa igreja agora, se ele estivesse voltando nesse segundo, como você estaria orando? O que ele veria no seu coração? Se ele estivesse descendo agora para buscar você, ore dessa forma, ore tendo em vista isso, ore assim, por favor, eu te imploro, ore assim, ore. Ore. Diga palavras fortes ao Senhor. Diga: eu não vou te servir se for para ser meia boca. Eu me recuso a ser um crente meia tigela. Diga: eu me recuso ser pedra de tropeço. Eu me recuso passar história como um figurante. Eu me recuso, meu Deus do céu. Diga, meu irmão: eu me recuso. Fala: chega. Faz um voto com ele agora. Chega, eu abro mão da preguiça. Diga: chega, eu não gastarei meu tempo mais à toa. Diga: chega, eu me entrego. Faço um compromisso. Eu me recruto, eu bato continência para o Senhor. E a partir de hoje sou um soldado que vive para atender suas ordens. Diga isso. Diga isso. Nossa nação não conta com mártires. É uma nação cheia de pigmeus espirituais, anões, nanicos na fé. Chegou a hora